A minha história com a fé é todo dia. Eu acordo de manhã, eu tenho a quem rezar, eu tenho a que pedir, o que pedir. Eu não saio de casa sem louvar, né, a estrada que eu vou pisar, a rua que eu vou passar. Então eu não saio de casa sem falar com Exu, sem falar com Ogum, sem falar com meu pai, dizer para ele, meu pai, vou, espero voltar. Então, fé é o que nos torna vivos o tempo todo. E o Rio de Janeiro teve mais um caso de intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Intolerância religiosa. São inimigos porque têm um discurso diferente, uma cultura diferente. Criminosos atacaram mais um terreiro de candomblé. Terreiro de Umbanda. Barracão de candomblé. Terreiro de candomblé destruído. Atiraram contra mim, atiraram contra a minha casa, incendiaram 3 carros aqui, os 4 de Exu e de Ogum. Incendiaram tudo. Foi apedrejada, Um pedaço de pau. Incendiado. incendiado. Levou uma pedrada na cabeça. Sinto medo de sair na rua com roupa de santo. Eu não sei o que vai acontecer de novo. Pensei que a minha neta fosse morrer. Eu estava em casa, era mais ou menos 1h30 da manhã, quando o vizinho aqui de trás começou a gritar lá no meu portão: Dona Conceição, tá pegando fogo seu barracão. De lá da minha casa eu pude ver as chamas. E vim de lá para cá desesperada. Quando eu cheguei não tinha mais nada, não tinha nem como entrar lá em cima. Subi a escada, mas não tinha como entrar mais. Eu comecei a gritar para ver se eles jogavam água, porque ali tinha um lugar onde tinha uma caixa d'água. E eu achava que ele podia, né, abrir a tampa da caixa d'água e jogar um pouco de água para diminuir o fogo, né? Mas ele não fez isso. Quando os bombeiros chegaram, jogaram água em tudo. Eles não têm o menor cuidado com nada, porque a única coisa que eles querem é apagar o fogo, né? Então, lá em cima foi tudo destruído. Eu tinha um segundo andar. Com a destruição do segundo andar, foi destruído tudo aqui embaixo, porque a água simplesmente desceu toda. E a gente correndo para tirar os santos lá de dentro, para não destruir tudo, né? Não quebrar. Não. Começamos a correr para tirar. Começamos eu e meu filho só, porque só estava eu e meu filho. Foi muito difícil, muito dolorido. Porque assim, eu tive a impressão de que tinha acabado tudo, que não ia sobrar nada. Eu tava saindo da casa do meu padrinho de santo e alguns minutos antes eu tava com uma dor de cabeça e eu pedi pra poder tirar o pano de cabeça que tava me incomodando e logo em seguida eu fui embora. E a gente tava andando um grupo, né, do barracão, um grupo de 8 pessoas, a gente tava caminhando, cantando no pagode, animado como sempre, né. E a gente tava vestido com as vestes do candomblé, né. E chegou um certo ponto, numa certa esquina, que a gente já tinha passado por muitas igrejas. Era saída de igreja, era 9 horas da noite. E
a gente já tinha passado por um monte e chegou num certo ponto do lugar onde a gente estava, né, numa certa esquina, que no outro lado da avenida tinha um ponto de ônibus que tinha 2 rapazes. E aí a gente começou a escutar xingamento, né, insulto. Eles falando que a gente não ia pro céu, que a gente tinha que olhar para Deus e não pro inferno, que o sangue de Jesus tinha poder, que ia escorrer sobre a terra, e esses negócios assim. Aí a gente parou, olhou e falamos, é melhor a gente não discutir para poder não gerar uma discussão boba, que não vai valer a pena. E foi o que a gente fez, a gente continuou andando, cantando o nosso pagode. E aí eu senti uma pancada muito forte na cabeça, muito forte. Eu parei, me apoiei e falei, algo bateu na minha cabeça, tá doendo. Conforme foi bater, eu botei a mão. É instinto, né? Foi, acho que reflexo. Quando eu tirei a mão, começou a jorrar sangue, a espirrar sangue, eu tava de branco, começou a sujar minha roupa, eu fui começando a ficar desesperada. Naquele momento eu achei que por eu estar perdendo tanto sangue, eu ia acabar morrendo. Então foi muito sangue, muito, muito sangue. De sujar a calçada, de lavar de sangue, eu tava toda cheia de sangue. Foi uma cena assim que eu ainda não consigo esquecer, não sai da minha cabeça, isso não apaga. Eu consigo me ver toda cheia de sangue, consigo ver o lugar. Quando eu passo, eu consigo ter lembranças do que aconteceu. Isso ainda é meio marcante, foi muito marcante em mim. A intolerância religiosa no Brasil, isso é dado por dados, né, de pesquisa, um relatório até que eu fiz em 2015, né, mesmo quando eu atualizei, 72% acontece com os matrizes africanos. Depois você tem uma variável do segundo grupo, dava em torno de 7% na época, eram os próprios evangélicos, mas isso aí tem que pensar que evangélico é um mundo múltiplo. E depois você tem a Igreja Católica, os católicos, né? Só que os dados recentes vão dizer que os católicos são em segundo lugar da agressão, por questão da idolatria, questão das imagens. Minas Gerais, então, tem muito fato, Goiás, de invasão de templo católico e quebra de imagens, né? Ou mesmo nos conflitos familiares. Depois você tem, aparecer aí os muçulmanos e os judeus, como grupos atacados, depois os wiccanos, os espíritas, e até os budistas, né? Agora, inegavelmente, a diferença entre o primeiro lugar para o segundo é enorme, né? Você sair de 72% para 7%, então você tem esse cruzamento que dá também para você entender o racismo, né? Essa visão que você tem de demonizar a África, né? As culturas africanas, né? Lugares que não são humanos, são primitivos. Então, você veja bem, é muito pouco você dizer que o que eles fazem é simplesmente por conta da fé. Não é. É leviano ser tão simplista. Que a intolerância religiosa é uma questão ampla, né? Intolerância é um ato de intolerância, de agressão, então há várias religiões. Agora, nos cultos de matriz africana, isso está ligado à questão do racismo. Você entender que isso é de um grupo primitivo, que não tem Deus. É a gênese do nascimento da civilização ocidental, que nasce justamente não reconhecendo como humanos os africanos e os asiáticos. Tem gente que acha que escolhe uma coisa ou outra, ou a intolerância religiosa ou o racismo religioso. Não. Racismo religioso está incutido nele sempre uma intolerância religiosa, que se aplica aos cultos de matrizes africanas. Mesmo assim, a sua cultura nem sempre é o seu adepto. Porque como é que você explica o branco no candomblé? Sofreu racismo religioso? Não tem como. Não existe racismo reverso. O Rio de Janeiro tem esse histórico também, obviamente, pela grande, no caso da religião de matriz africana, nós recebemos, né, quase 2 milhões de
corpos sequestrados e escravizados em África, aqui no porto, né, do Rio de Janeiro, né, no Cais do Valongo. Então, essa dinâmica da presença das culturas africanas e afro-brasileiras no Rio de Janeiro, ela é real, né? Ela é muito forte, ela é muito presente. Nuvem de poeira d'água que sai da cascada da deusa Oxum. Beleza pura, linda e cristalina, essa deusa menina com perfume da flor. Encanto doce da natureza, inspira riqueza, vaidade e amor. Oh, oh, oh. Nuvem de poeira d'água que sai da cascada da deusa Oxum. Se não se adequa àquilo que eu determino, entendo como o certo, né, precisa ser subjugado. Se é subjugado e não se submete, né, não aceita a submissão, a imposição violenta, precisa ser silenciado definitivamente. E isso é resultado, né, das pedras, das balas, né, da tentativa de assassinato, de destruição, precisa ser destruído, passa a ser um elemento, né, a ser aniquilado, porque a sua presença é uma afronta, né, aquele pensamento, aquela forma, né, numa relação muito maniqueísta, muito engessada, né? Se não for igual a mim, não presta. Kailane foi um marco também, por quê? Porque uma menina que a família toda, né? A avó, mãe de santo, tem a casa aberta, enfim. Então, Kailane tem uma orientação de religião de matriz africana da família. É familiar. E nem isso é respeitado, entendeu? Eu sempre frequentei porque eu nasci nisso, né? Eu cresci vendo tudo isso. Eu cresci vendo os orixás, vendo os exus. Eu cresci vendo gente acreditando na religião. Então, acho que eu nunca saí disso. Eu sempre tive presente, sempre participei de tudo. Quer dizer, como é que você taca pedra numa menina? Assim como foi um ferimento que não causou nenhuma sequela física, imagina o que é para uma adolescente de preceito tomar uma pedrada no meio da rua. Sabe, o que é isso? Sabe, como é que fica essa menina? Sabe, como eu disse, a gente não está fazendo nada errado. A gente não está prejudicando ninguém. A gente não está obrigando ninguém a vir para a nossa religião. Em hora nenhuma a gente faz isso. Hora nenhuma. E você pegar uma menina e causar um trauma desse, sabe? E a avó estava com ela, sabe? Você imagina o que é você ver a tua neta receber uma agressão dessa, sabe? E você não sabe se você taca a pedra de volta no sujeito, né? Ou se você socorre a menina. Olha, eu pensei em desistir. Eu fiquei pensando o porquê daquilo ter acontecido. Porque qual o motivo daquilo ter acontecido? E eu fiquei muito tempo sem usar branco, por medo de acontecer de novo. E eu passei por muita coisa. Minha vida é toda turbulenta. E aí a minha avó me botou no psicólogo. Eu não me adaptei ao psicólogo. E acabou que ela foi a minha psicóloga, a minha avó. Ela que conseguiu fazer com que eu usasse branco na rua de novo. Com que eu saísse na rua desse jeito que eu tô. Onde está o coração dessa pessoa? Ou a fé? Onde está? Eu
sentia medo. Em relação a tudo eu sentia medo. E aí, não só medo de andar na rua vestida, né, com as vestes do candomblé, como assumir minha sexualidade para as outras pessoas, né? De falar que eu sou lésbica, de falar que eu sou do candomblé. Isso, no caso, me deixou um pouco acanhada, né? Eu tenho um certo medo, tem coisas que eu não falo por medo de acontecer alguma outra coisa, de acontecer alguma outra agressão, tanto psicológica quanto física, porque eu não sei, hoje em dia o mundo tá tão ruim, né? Hoje tá pior, tá? Porque hoje eles invadem as casas e não fazem isso de vandalizar, não. Eles expulsam. Aqui em Caxias, por exemplo, tem vários casos assim, que eles expulsaram as pessoas do local e se apossam da propriedade. Ainda tem mais essa. Então você não perde só, porque muitas vezes você tem que sair com a roupa do corpo. Não pode nem tirar nada. Cresceu muito nas áreas populares, nas favelas. Olha o caso do tráfico evangelizado, né? Naquela região ali de Vigário Geral, né? Parada de Lucas, Cordovil, Ilha do Governador. Depois você vai ter no Luiz Vasconcelos, hoje menos, mas no Luiz Vasconcelos. Depois isso que vai para a Baixada. Na verdade, nasce em Acari nos anos 90, se configura depois de Acari na Morro do Urubu, na Abolição, na suburbana. Depois vai para a Ilha do Governador. Depois da ilha ele vai aparecer aqui no Luiz Vasconcelos. Depois vai se configurar em Cordovil, Parada de Lucas e ali Vigário Geral. E depois disso aparece na Baixada Fluminense, como configuração do tráfico. Mas não quer dizer que esse fenômeno não existe em outros lugares, como agora na região dos lagos. Então, o fato dos neopentecostais crescerem como grupo religioso, ter também entrado nas camadas populares, esse conflito vai aparecer em vários lugares. E aí tem que entender também que se cresceu no presídio, obviamente tem uma configuração nova dos presídios religiosa, e que quando entra de novo na comunidade, traz de novo essa configuração. Não pode mais ter candomblé dentro da favela. Teve ele prefere que não dê nomes, né? Ele era de Cabo Sul e ele teve um dia que ele chegou lá no barracão dele, lá em Cabo Sul, e que tava todo quebrado as coisas dele. Ele teve acho que era 2 dias, 48 horas, para poder sair de lá. Porque a milícia pegou e assumiu a parte de onde ele estava e montou uma igreja. Hoje em dia lá é uma igreja. Como é que uma pessoa que tem esse Deus tão vivo na vida deles consegue fazer isso em prol de uma coisa ruim? Eu fico pensando, tentando entender o que passa na cabeça de uma pessoa assim. Já me perguntaram muito se eu sinto raiva das pessoas que fizeram isso comigo. Eu não consigo sentir raiva. Eu não consigo sentir nada. Eu acho que eu já pedi muito para que essas pessoas virem pessoas do bem e que se arrependam do que fez. Porque eu poderia não estar aqui contando o que aconteceu. Eu poderia ter ido, né? Eu poderia ter partido, porque a pedra pesava 1,7 kg. Mas isso porque bateu no poste. Se não tivesse batido no poste, era 1,8 kg na minha cabeça. Eu tinha só 11 anos. Teria me matado. Não vou dizer para você que hoje eu estou... tá tudo bem. Nunca tá tudo bem. A minha casa hoje é quase uma fortaleza. O meu barracão é quase uma fortaleza. Tem
câmera, tem alarme, entendeu? A gente, de qualquer forma, não ficou nunca mais tranquilo, né? Eu não tinha esse muro aqui, eu não tinha aquele muro lá. Tudo eu botei para poder fazer uma proteção por causa dos tiros. Mas assim, não é uma ferida que tenha secado, que tenha parado de doer, não. Entendeu? E é uma marca, é uma chaga, então, vez por outra dói. Entendeu? Vez por outra dói, a gente lembrar. Agora tem uma coisa, né? Eu não fiquei calada hora nenhuma, né? Eu não me escondi de nenhuma dessas ocasiões. Eu observo que em nenhum desses dois casos houve reações do outro lado. Em nenhum momento ninguém nosso queimou nenhuma igreja ou atacou algum evangélico na rua. Observa como não tem conflito? Não é conflito. Até porque nós desestimulamos a fazer isso. Por enquanto, de forma correta, que eu tenho defendido, são a reação pacífica. Né? Mas as autoridades, por que será que elas não tomam as atitudes? Por que será que as ações com relação a esses grupos não merecem a atenção do Estado, se é uma ameaça à democracia, se é uma ameaça à liberdade religiosa, que a liberdade de expressão está incutida nela? Por que será? Olhar para essas cicatrizes e ver, olha, houve ali uma ferida grave, né? Mas ela cicatrizou, ela curou, e a gente não pode esquecer, né, o que aconteceu, mas é seguir em frente. Eu acho que é isso, né? São muitas marcas. A gente ainda terá muitas, infelizmente, mas eu acredito que a gente está avançando, né? É preciso esperançar nesse sentido, né? E criar ações concretas em diálogo muito fino com quem está vivendo, com quem está produzindo conhecimento a partir de quem está vivendo, né? Com esses próprios grupos, ouvindo, construindo junto e continuando a fazer enfrentamento, dando visibilidade. Mas também os dois casos são insolúveis do ponto de vista da ação da polícia. Por que será? Por que a polícia não chega a nenhum autor? Tanto no da Cailane, foi um caso rumoroso, todo o rumor que teve não chegou, e por que no caso da Conceição, que tem uma... Né, não chega por quê? Será que houve investigação correta? Né? Será que houve de fato um empenho em você criar? Houve pressões na questão da polícia, até onde as relações políticas interferem nas relações de investigações? O mais importante é você não se acovardar, sabe? A covardia não é minha, a covardia é deles. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu não tenho por que ter vergonha. Eu não tenho por que me omitir. Eu não tenho por que me esconder. Eu não tenho por que dar a eles o gosto de me fazer virar as costas para a minha fé. Não, de forma alguma. Minha fé só se fortalece, só aumenta, não diminui. Persistimos, insistimos, resistimos e continuamos existindo.